Olá, pessoal. Eu sou Adriana Fernandes e estamos na nossa quarta aula de noções de direito público para concurso, aula em que nós estamos vendo noções de direito constitucional, especificamente os dispositivos da Constituição Federal, a Constituição da República, que falam sobre a organização dos poderes. Já vimos o poder legislativo e vamos ver agora o processo legislativo. Seção 8 do processo legislativo. Subseção 1, disposição geral. Artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Na aula passada eu já mencionei que qualquer alteração na Constituição para incluir ou retirar ou mudar algum texto é feito por emenda à Constituição. Falei que as leis complementares vão tratar de assuntos especificados na Constituição. Falei que as leis ordinárias são leis comuns, que têm menos exigência para aprovação que as leis complementares. Falei que as leis delegadas são leis que, ao invés de tramitarem no Congresso, como deveria ser de praxe, o Congresso dá ao presidente da República, ao chefe do Executivo, delegação para editar uma lei naquele assunto de iniciativa exclusiva dele. O mais comum é quando iniciam um mandato e eles querem reformular toda a administração. Falamos das medidas provisórias, né? Que são aquelas medidas do governo que têm um prazo para serem aprovadas no Congresso como lei, sob pena de perder eficácia. Falamos dos decretos legislativos, só quem expede decreto é o presidente da República. E as resoluções são as normas, e resoluções são as determinações internas do Congresso Nacional, tá? Então, o processo legislativo é a elaboração de normas. E normas são, dentre outros, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. É uma lei complementar e não uma lei ordinária que já existe e que vai tratar de como as leis serão redigidas, de como as leis serão alteradas. Ela vai trazer esse assunto para orientar a feitura das leis e dos projetos de lei. Subseção 2, da emenda à Constituição. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, quer dizer, de quem é a competência para apresentar um projeto de emenda à Constituição. 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado Federal. Se algum deputado quiser apresentar uma proposta de emenda à Constituição, ele precisa colher, no mínimo, 1/3 da assinatura de seus pares, dos deputados, seus colegas ou, no caso, senadores. O presidente da República também tem competência para apresentar uma emenda à Constituição. Mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação,
manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, 27 unidades da federação. Mais da metade, 13 mais 1, 14. Pelo menos 14 assembleias legislativas podem apresentar uma proposta de emenda à Constituição, desde que cada uma dessas assembleias que assinou essa proposta tenha colhido a concordância pela maioria de seus membros. Muito bem. A competência, então, é de pelo menos 1/3 dos deputados federais ou senadores, o presidente da República, e metade mais 1 das assembleias estaduais de todo o país, cada uma delas por maioria simples. Estas são as 3 situações em que se concede competência para apresentar proposta que vai alterar a Constituição Federal. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. São situações muito específicas, são situações muito gravosas, e sendo a Constituição a norma que orienta, que norteia toda a situação política e jurídica do país, ela não poderá receber emendas quando o país estiver sob situações de exceção, que é o caso da intervenção federal, do estado de defesa ou do estado de sítio. Lembrando que o estado de sítio é aquela situação de guerra, estado de defesa são situações de calamidade, intervenção federal é quando está em risco a ordem pública. Parágrafo 2º. A proposta, que proposta? Nós estamos falando de emenda à Constituição. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, olha só, é um quórum qualificado, claro, é uma proposta que vai alterar a lei máxima de um país, que vai alterar a norma que traz os princípios basilares da nação, né? Então, a proposta de emenda, ela dá entrada na casa, vamos supor que ela dê entrada no Senado. Ali ela é discutida, passa pelas comissões e na hora de votar, 3/5 dos senadores aprovam. Aí vai para a Câmara dos Deputados. É discutida, passa pelas comissões, etc, etc, etc. 3/5 dos deputados aprovam aquela proposta de emenda. Se fosse uma lei, pararia por aí. Mas o dispositivo aí do parágrafo 2º está falando em 2 turnos. Então, precisa passar 2 vezes por cada casa. Volta agora, então, para o Senado, que deve aprová-la. Por fim, volta para a Câmara, que deve aprová-la. Passando 2 vezes em cada casa e obtendo, nos 2 turnos, nas 2 casas, 3/5 dos votos, a proposta será aprovada e será e irá alterar a Constituição. Quórum qualificado, 308 deputados federais, 49 senadores. São os 3/5 aí. Como eu estava dizendo, vamos supor que o projeto dê entrada na Câmara, aí a proposta tramita pelas comissões, vai a plenário e é aprovado. Aí ela vai tramitar no Senado. A proposta entra, vai para as comissões, vai para o plenário e é aprovada. Normalmente, isso é a tramitação normal de um projeto de lei.
Mas a emenda, esse dispositivo está dizendo que é preciso passar nas casas em 2 turnos, passar 2 vezes por cada casa. Então, foi aprovada pelo plenário da Câmara e foi aprovada pelo plenário do Senado, volta para a Câmara novamente, pelas comissões, novamente o plenário se manifesta, sendo aprovado, vai para o Senado, mais uma vez, recebe uma segunda aprovação. Aí vira a proposta de emenda, se transforma em emenda à Constituição. Parágrafo 3º. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. O que é número de ordem? Emenda constitucional, número tal. Nós estamos na emenda, por exemplo, 72, a próxima que viermos a aprovar é a emenda constitucional número 73. Número de ordem, número de sequência, que é o número de controle. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Ou seja, a Constituição não pode ser alterada nos seguintes assuntos. A forma federativa de Estado. Está lá no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, os dispositivos que tratam da forma federativa de Estado não podem ser alterados. Os dispositivos da Constituição que tratam do voto direto, secreto, universal e periódico também não pode ser alterado. Artigo 14 e seguintes. A separação dos poderes, artigo 2º, também não pode ser alterado. Os direitos e garantias individuais, tudo que está lá no artigo 5º, não pode ser objeto de emenda, não pode ser alterado. Resumindo, então, a forma federativa de Estado, que está no artigo 1º, o voto direto, secreto, universal e periódico, que está no artigo 14, a separação dos poderes, que está no artigo 2º, e os direitos e garantias individuais, que estão no artigo 5º, não podem receber proposta de emenda para que sejam abolidos. São cláusulas pétreas. Pedra, você não remove. Cláusulas pétreas. Mas vejam só, esses assuntos na Constituição não podem ser abolidos, mas podem receber acréscimos, ok? É possível uma proposta de emenda à Constituição que acrescente mais um direito ou garantia individual. Pode, não está abolindo nada, está acrescentando. Essa é a grande pegadinha, tá? As cláusulas pétreas não podem ser modificadas. Mentira! Elas não podem ser abolidas. Modificadas no sentido de um acréscimo positivo, pode sim, tá? Parágrafo 5º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. O presidente da República apresentou uma proposta de emenda à Constituição e ela foi rejeitada. Ela não pode ser proposta novamente na mesma sessão legislativa. O que é a sessão legislativa, gente? Nós vimos isso. É o ano. Aquele período em que ocorrem as sessões ordinárias anualmente. Na mesma sessão eu não posso repetir uma proposta que foi rejeitada ou prejudicada, mas na sessão seguinte eu posso. No ano seguinte eu posso. Subseção 3. Nós vamos falar agora das leis. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos.
na forma e nos casos previstos nesta Constituição. A Constituição é que vai dizer de que forma e em quais situações cada uma dessas autoridades e os cidadãos vão poder propor um projeto de lei complementar ou lei ordinária. Muito bem. Iniciativa, sempre que eu falar em iniciativa, lembrem em competência, tá? Competência, juridicamente falando, não é capacidade ou incapacidade de fazer alguma coisa. Competência, quando a gente estuda noções de direito, deve ser entendida como prerrogativa legal. Então, de quem é a competência para apresentar um projeto de lei complementar ou lei ordinária? A iniciativa, a competência é da autoridade que detém competência sobre aquele determinado assunto. Só o presidente da República pode apresentar projeto de lei sobre a organização da administração pública federal, por exemplo. Vejam que os cidadãos podem apresentar projeto de lei. A Constituição vai dizer como, a legislação vai dizer como, mas os cidadãos podem participar ativamente desse processo de feitura das leis. Nós já falamos que numa aula passada, nós vivemos uma democracia representativa ou democracia indireta, mas existem 3 situações que a Constituição nos chama a exercer a democracia direta, quer dizer, o povo tomando a decisão. Falamos do referendo, falamos do plebiscito, e aqui, quando falamos que o cidadão pode propor um projeto de lei, nós estamos falando de algo que se chama iniciativa popular. É a terceira forma de exercício de democracia direta no país. E, como eu falei, é a Constituição que vai determinar como isso pode ser feito, como cada uma dessas autoridades e os cidadãos pode apresentar o seu projeto, né? São os dispositivos em que a Constituição trata da competência normativa ou legislativa do presidente, das comissões e etc. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do presidente da República. Iniciativa privativa, ou seja, a competência, ainda que delegável, mas a competência do presidente da República para propor projeto de lei diz respeito aos seguintes assuntos: leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Nós vimos isso anteriormente. Tem que tramitar pelo Congresso. Lei que fixa ou modifica o efetivo das Forças Armadas. Então tem que tramitar pelo Congresso. Tem. Mas quem vai propor? Só o presidente pode propor. Leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Claro, é o chefe do executivo que pode propor lei que diga respeito a qualquer quesito relativo à administração pública federal. O caso não só da criação de cargos e funções de seu pessoal, mas também da organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. Também é de competência privativa, iniciativa privativa do presidente da República propor projetos de lei que tratem do regime jurídico dos servidores públicos da União e dos territórios, do provimento de cargos, da estabilidade deles, que é aquele período de estágio probatório, e aposentadoria. É ainda competência do presidente da República a proposta de lei que cuide da organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Importante falar aqui essa questão de normas gerais. Alguns assuntos são de competência apenas da União, outros assuntos de competência apenas do Estado.
Mas existem assuntos que são competência de ambos. Tanto a União quanto o Estado podem legislar, por exemplo, sobre a organização do Ministério Público estadual. Mas a União vai dar as regras gerais e vem a legislação estadual, observando aquelas regras, regulamenta o assunto. Ok? Isso é competência concorrente. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública federal é óbvio que é de competência privativa do presidente da República, desde que não implique aumento de despesa, pode ser feito por decreto, não precisa ser mediante lei. Criação e extinção de ministérios e órgãos que não implicarem aumento de despesas podem ser feitas por decreto. Havendo aumento de despesa, só por meio de lei que vai tramitar no Congresso Nacional e que vai depender de sanção do presidente. Só o presidente pode propor leis que cuidem dos militares das Forças Armadas, o seu regime jurídico de trabalho, os provimentos dos cargos, as promoções na carreira, a estabilidade, a remuneração, a reforma, que é digamos, a aposentadoria e a transferência para a reserva. Parágrafo 2º. A iniciativa popular, que agora vocês já sabem que é a propositura de projetos de lei pelos cidadãos. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, não é a Câmara que é a casa do povo, não são os deputados que representam o povo. Então, se é uma proposta de projeto de lei apresentada pelo povo, não é no Senado que você vai, não. É na Câmara dos Deputados. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados. Então, não adianta os eleitores de um estado apenas, não. Tem que ter pelo menos 5 eleitores de 5 estados. O total de eleitores desses 5 estados que subscrevem essa proposta de lei tem que ser no mínimo, tem que representar no mínimo 1% do eleitorado nacional. E cada estado não pode apresentar menos de assinatura de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Primeiro quesito, no total de assinaturas, o total de assinaturas tem que corresponder a 1% do eleitorado nacional. Esse 1% que assinou esse projeto de lei tem que estar distribuído em pelo menos 5 estados da federação. E cada estado que subscrever esse projeto de lei tem que o número de eleitores que subscrevem em cada estado não pode ser menor que 0,3%. Muito bem, 0,1%. Mínimo de 1% em 5 estados. Nestes 1% deve haver pelo menos 0,3% do eleitorado de cada estado que subscreveu. Perdão, eu falei 0,1 seria 1/10, perdão, são 0,3%. Parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso. Então, olha só, o que é uma medida provisória? É uma lei que o presidente da República fez numa situação
de urgência numa situação relevante, então ela tem força de leis para todos os fins. Porém, ele faz, ela começa a vigorar e imediatamente ele encaminha para o Congresso Nacional avaliar esse projeto de lei, essa medida provisória. É proibido editar medidas provisórias que tratem dos seguintes assuntos: nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Esse assunto é tão importante que você não pode tratar dele via medida provisória. Isso tem que tramitar no Senado. Não pode ser a medida provisória que saiu da cabeça de um governante tratar desses assuntos. Direito penal, processual penal e processual civil, idem. Questões relativas a crimes e processo, tramitação processual na esfera penal e na esfera civil também não podem ser tratados em medida provisória. A organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, carreira e garantias dos membros do Judiciário e do Ministério Público igualmente não podem ser tratados por medida provisória. Os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e créditos adicionais e suplementares não podem ser tratados por medida provisória, apenas por lei que tramitou no Congresso. A exceção é o que está disposto lá no artigo 167, parágrafo 3º, ou seja, se for para atender despesas imprevisíveis e urgentes, casos de guerra e de calamidade pública, nesses casos é que questões relativas a créditos e a orçamento podem ser tratadas via medida provisória. Lembrando que trata do assunto em medida provisória e encaminha imediatamente ao Congresso, para ele aprovar e transformar em lei. Também não pode ser tratado via medida provisória assuntos que tratem de detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Quem lembra do Collor, do sequestro das poupanças, essa alteração com certeza foi lembrando disso. Não pode ser matéria de medida provisória os assuntos que a Constituição reserva para leis complementares. Não pode ser assunto de medida provisória matéria que já foi disciplinada, que já foi prevista em projeto de lei, que já foi aprovado pelo Congresso e que está dependendo de sanção ou veto do presidente da República. O projeto de lei está lá na mesa dele, aguardando a apreciação para ele aprovar, sancionar ou rejeitar, vetar. E ele pega o assunto daquilo e transforma em medida provisória? Não, isso não pode acontecer. A medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto algumas situações, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Você edita uma medida provisória que implica em criação, instituição ou aumento, majoração de impostos e encaminha imediatamente para o Congresso Nacional. Se essa medida for transformada em lei até o último dia daquele ano, ela passa a vigorar no ano seguinte. Caso contrário, ela não vai entrar em vigor no ano seguinte. São questões de tributário, que cuida de alguns princípios para a instituição de impostos, como a noventena, ou situações que não convém mencionar aqui. Quais são as exceções a isso? Importação e exportação de produtos,
imposto de renda, matérias sobre produtos industrializados, operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários e, em caso de guerra, alguns impostos extraordinários. Guerra é um trem caro, povo. Então, o governo edita aí medida provisória ou lei instituindo impostos extraordinários, ok? Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos só produzirá efeitos no ano seguinte se tiver sido aprovada como lei no exercício, até o último dia do exercício anterior, exceto essas situações excepcionais ditas, apontadas aí nos artigos 153 e 154, que é importação e exportação de produtos, imposto de renda, produtos industrializados, operações de crédito, câmbio e seguro, ou operações relativas a títulos ou valores mobiliários e, em caso de guerra, impostos extraordinários. Parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do parágrafo 7º, que nós vamos ver, uma vez por igual período, ou seja, 60 dias prorrogável por mais 60, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas nelas decorrentes. Eu até lembrei disso agora há pouco, eu falei para vocês que o decreto legislativo era de competência do presidente da República, mas eu me enganei. O decreto legislativo ele é de competência do Congresso. Então, veja só, as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12 que nós vamos ver adiante, perderão sua eficácia desde a edição. Se em 60 dias não forem aprovadas como lei, não for disciplinada pelo Congresso Nacional, pode prorrogar por mais 60 dias. Se não virou lei, perde a eficácia perde todos os efeitos desde que ela foi editada, ou seja, retroage. Os efeitos que ela tiver surtido deixam de ser válidos desde quando ela foi editada. Ora, mas existem relações jurídicas aí que podem ter afetado as pessoas de uma maneira, às vezes, irreversível. O decreto legislativo do Congresso Nacional vai determinar como que isso será tratado. Então, o parágrafo 7º é que cuida da prorrogação desse prazo de 60 dias para a conversão da medida provisória em lei. Ali fala dos parágrafos 11 e 12. As medidas provisórias perderão a eficácia desde a edição se não forem aprovadas nesse prazo de 60 dias prorrogável, exceto o que dispõe os parágrafos 11 e 12. Parágrafo 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, quer dizer, perdeu a eficácia, não virou lei, perdeu a eficácia desde a edição, o Congresso Nacional tem 60 dias, o mesmo prazo, para editar um decreto legislativo que cuida das relações jurídicas que aquela norma que existia e que não existe mais deixou solto por aí. Não editado esse decreto legislativo, em até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência da medida provisória conservar-se-ão por ela regidas. Então, qualquer ato jurídico que tenha por embasamento uma medida provisória que foi rejeitada ou que perdeu a eficácia, se o Congresso não editar o decreto legislativo que vai regulamentar essa eficácia, fica valendo. Parágrafo 12.
Aprovado o projeto de lei de conversão de quê? Conversão da medida provisória em lei. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Aprovado o projeto de lei que vai converter a medida provisória em lei, e se esse projeto altera o texto original dessa medida provisória, ela continua valendo, até que o projeto seja sancionado ou vetado pelo presidente. Se sancionado, o que passa a valer é o novo texto. Parágrafo 4º. O prazo a que se refere o parágrafo 3º, que prazo, meu povo? Os 60 dias. Contar-se-á da publicação da medida provisória. Os atos do poder público devem ser publicados. E a medida provisória, a partir do momento que ela é publicada, conta-se esse prazo de 60 dias para o Congresso converter em lei, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Parágrafo 5º. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Ou seja, a medida provisória ela não vai diretamente para plenário para ser discutida e votada. Ela precisa receber uma avaliação prévia dos seus pressupostos constitucionais, ou seja, se ela atende o que dispõe a Constituição sobre aquele assunto que ela trata, antes de ir a plenário. Parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, tem 60 dias, não é? Pois é. Se ela não tiver sido apreciada em plenário em até 45 dias, a contados da publicação, ela entra em regime de urgência. Subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Então, nós temos lá, na pauta das sessões ordinárias, aquele monte de projeto de lei que à medida que vai entrando ou que vai sendo aprovado nas comissões, vai constituindo a pauta para o plenário. Mas aí, de repente, 45 dias que a medida provisória deu entrada na casa e não foi apreciada. Ela entra na pauta da próxima sessão ordinária e ela para tudo. Enquanto ela não for apreciada, as casas, o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado não votam mais nada. É o chamado trancamento de pauta, quando há esse regime de urgência de uma determinada deliberação, como é o caso aqui da medida provisória que vai para o Congresso para ser convertida em lei e não é apreciada em até 45 dias. Ela tranca a pauta e nada mais pode ser votado, nada mais pode ser deliberado enquanto ela não for apreciada. Parágrafo 7º, nós já mencionamos, ele fala que prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que no prazo de 60 dias contado de sua publicação não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso. 60 mais 60. Parágrafo 8º, as medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. A tramitação de um projeto de lei inicia onde ela for proposta. Se um senador propõe, inicia no Senado. Se um deputado propõe, inicia na Câmara dos Deputados. E aí, para cada situação, pode ser definida um local de início de tramitação. No caso específico das medidas provisórias, elas terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Parágrafo 9º. Caberá à comissão mista de deputados e senadores
examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. E uma sessão, então, específica para isso, ok? Parágrafo 10. É proibida a reedição na mesma sessão legislativa, naquele mesmo ano, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. É como no caso da emenda que foi rejeitada ou prejudicada. Aqui, no caso da medida provisória que foi rejeitada ou que perdeu eficácia por decurso de prazo, ela não pode ser reeditada, ela não pode voltar a vigorar na mesma sessão legislativa. Parágrafo 11, nós já vimos, é aquele que fala que se não foi editado o decreto legislativo sobre a eficácia da medida provisória que foi rejeitada ou que perdeu sua eficácia, dá garantia de validade aos atos praticados durante sua vigência. Parágrafo 12 também nós já falamos, que é aprovado um projeto de lei de conversão da medida provisória em lei que vier a alterar o texto original da medida provisória, a medida provisória prevalece em vigor, prevalece surtindo efeitos até a sanção desse novo texto mediante lei. Pois bem, e-mail para dúvidas, adrifernandesbh@gmail.com. Compartilhe esta aula em suas redes sociais, por favor. Já falei que eu sou autora de alguns livros? Já, né? Pois é, então tô lembrando aí. Um livro de crônicas muito bacana, A Vida em Palavras. A Vida em Palavras 2 também são crônicas. O primeiro fala muito de situações do cotidiano que tem a ver com o nosso dia a dia e o segundo fala sobre sexo e relacionamentos. Também tem um livreto sobre ética e aspectos jurídicos da profissão de bombeiro profissional civil. E eu sou genealogista amadora da família Rezende e tenho esse livro aí de versão exclusivamente digital que fala da origem da família no Brasil. Traz história e algumas curiosidades. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Bye, bye.